último episódio da série VEC, a história de um povo pentacolor, ouviremos o Valdemar e o Tampinha. Eles que fizeram parte do passado e do presente do VEC e que irão nos contar memórias e recordações de toda esta tradição pentacolor. Surgiste da força de um povo que unido provou seu valor. Hoje és orgulho de março do peito. Bom, Valdemar de Carli, ex-presidente do Veranópolis por muitos anos, né? E atual prefeito, pelo menos até 31 de dezembro desse ano. Bom, eu continuo como diretor de futebol, né? São 20 anos como diretor de futebol, fiquei fora de 2005 a 2011, né? Voltei depois em 2012 e conseguimos, né? Foi uma tarefa bastante difícil quando iniciamos o campeonato da primeira divisão em 1994, né? Aprendendo ainda, né? Vindo do amador, né? O Clóvis assumiu como presidente, eu como diretor de futebol, sempre com a assessoria do Dr. Valdemar. Na época nós tínhamos o Delvio Bardi como vice-presidente de futebol. E naquele momento a gente manteve já o treinador, né, que era o Tite, que tinha sido campeão, que subiu o time em 93, né, tinha trabalhado em 92, 93, e a gente mantivemos, né, o técnicos e montamos um elenco novo. E foi aquele campeonato interminável, né, que foi de 94, que jogamos o ano todo, né. Tivemos bastante dificuldade, mas conseguimos nos manter na primeira divisão. Na verdade começou em 93, quando tinha aquele jogo histórico, né, contra o Grêmio em Bagé, em 92, foi com o Veranópolis, 93, que o Veranópolis subiu para a primeira divisão. Nós estávamos presentes naquele jogo. Eu chefiava o departamento médico naquela época do clube. Em 94, então já o Clóvis assumiu, o Tampinha já começou como diretor, e em 95 eu assumi como presidente do Veranópolis. Isso foi por vários anos, né? Acho que a gente tem muita história para contar nesse período todo. Na verdade, a gente começou a construção do Veranópolis, né? O Veranópolis era um time semi-amador, né? Na primeira divisão do Campeonato Gaúcho, mas semi-amador. Então a nossa tarefa como presidente na época foi dar um suporte, né? Um suporte para o Tampinha montar a equipe, e também o foco era na melhoria da estruturação do clube, né? Se tu vê aí pelas fotos que estão aqui nas nossas costas, você vê que o próprio estádio, né? O próprio estádio foi se modificando ao decorrer desse todo o período, né? Se deu o Veranópolis realmente uma estrutura esportiva da equipe de primeira divisão do futebol gaúcho, né? E certamente isso também ajudou muito, né? Aqui o Tampa e todos os elementos da diretoria do futebol pudessem focar exclusivamente no futebol. O Tampa foi eu diria que seria o baluarte na organização das equipes, né? Porque o Tampinha, além da capacidade de montagem da equipe, ele tinha um relacionamento praticamente de irmão, né? com a comissão técnica, com os jogadores. E você sabe que essa constituição daquilo que a gente chama a família da equipe, no meu ponto de vista, é um dos pontos principais, né, do sucesso dessa agremiação. Então, a minha função, como eu disse antes, era buscar um suporte financeiro, e a gente enfrentava isso com muita dificuldade. Veja bem que o Veranópolis não tinha patrocínio absolutamente quase ninguém. Hoje a federação faz o repasse da TV, etc. Na nossa época nós pagávamos até as bolas
Eu cansei de pagar do meu bolso as bolas que vinham com o juiz, R$150, R$50 cada bola. Então, foi uma época extremamente difícil, porque a gente sobrevivia de alguns patrocínios e sobrevivia de promoções que a gente fazia na cidade, rifas e jantas e bingos, etc, etc. E o bom de tudo isso, o mais gratificante de tudo isso é que durante todos esses anos, o Veranópolis cumpriu integralmente os seus compromissos. Nunca ficamos devendo nada absolutamente para ninguém. Essa é a nossa bela história. Além daqueles jogos que a gente chama homéricos contra o Inter no Beira-Rio, naquela decisão de, quanto foi, Tampinha? 97, 99, com 60 mil pessoas e o Internacional usando alguns artifícios da chuva que aconteceu, justamente para ter mais condições para nos vencer, a gente chama de os fatores extracampo, o Veranópolis lutou galhardamente nesses anos todos, sempre conquistando assim, as primeiras posições, participando até de Taça Brasil, enfim, acho que foi um período em que o garoto propaganda da nossa cidade era o Veranópolis Esporte Clube Recreativo e Cultural. E eu acho que gostaria, Michele, de te parabenizar por essa iniciativa, em ouvir as pessoas que foram as que labutaram nesse ano todo com suas equipes, e o Tampinha, convidar o Tampinha, porque sem dúvida nenhuma, talvez a pessoa que mais tenha tido méritos nesses anos todos está aqui do meu lado esquerdo. Eu posso dizer que, na verdade, eu sempre fui um apaixonado pelo futebol, mas o apoio que eu sempre tive, dos presidentes, do Valdemar e do próprio Clóvis Fávaro, e que foi numa gestão bastante difícil, onde nós estávamos começando com o futebol profissional e tendo o apoio deles, principalmente na parte também da confiança que depositaram para mim, que eu pudesse contratar os profissionais para trabalhar, e nessa parte financeira, que eles sempre me deram toda a condição, até a mais daquilo que nós tínhamos dentro das condições do Veranópolis. Então a gente sempre trabalhou bastante para conseguir botar equipes fortes, E aquilo que o Valdemar falou anteriormente, a questão era bem diferente do que é hoje, Essa questão da amizade, da relação que nós tínhamos com os atletas. A gente conseguia repetir elencos, em 5 anos praticamente, tendo 70% de uma base de uma equipe. E isso fazia com que a gente pudesse sempre entrar nas competições muito forte. Hoje é muito difícil você ter essa repetição de jogadores, de elencos de um ano para o outro. Isso sim foi um fator positivo, um fator que me ajudou bastante, Mas até chegar onde nós chegamos, a gente roeu o osso, Valdemar? Foi muito trabalho. A gente não tinha estrutura nenhuma para treinamento aqui. Lembro que o Luiz Parisi foi um profissional da preparação física que nos ajudou bastante, Era muito chato, mas hoje a gente deve muito, porque muito material da parte física a gente usa até hoje, Isso que ele trabalhou em 94, O grande mérito, Michele, é nós vivíamos o clube, essa é a verdade, nós vivíamos o clube, nós almoçávamos e jantávamos com o jogador, nós viajávamos junto com o jogador. No início da nossa caminhada a gente não ia de carro, a gente ia no ônibus do jogador. É claro que depois a coisa mudou um pouco, mas eu acho assim que essa aproximação, esse diálogo que nós mantínhamos com os atletas, realmente, eu vou enfatizar esse aspecto, foi sem dúvida nenhuma o ponto principal do sucesso do Veranópolis nesses anos que nós estivemos à frente do clube. Marcamos bastante, Eu acho que, em virtude disso tudo, os primeiros frutos nós colhemos em 97, quando nós fizemos uma belíssima campanha, e graças também ao apoio que eu tive dos presidentes, de jogar um segundo semestre sem um profissional da área. Na verdade, nós não tínhamos técnico, eu fiquei como técnico em 96 do segundo semestre, acabei
ficando de treinador 5 rodadas, aí o time era muito bom e fiz um convite para o Tite voltar. E aí o Tite veio para treinar e a gente não conseguiu o título. Fomos vice-campeões da Copa da Altro Menezes, né? Perdemos a semifinal, na verdade, não a final. E daí em diante a gente começou a colher frutos. Porque nós mantivemos uma base, fizemos um excelente campeonato em 97, chegamos à semifinal, 98 novamente e 99 também. Então eu acho que a gente colheu frutos sempre focados naquela convicção de que nós tínhamos que manter uma base, que nós tínhamos que ter uma continuidade de trabalho. E isso nós tivemos até, não só com jogadores, mas também com comissões técnicas, né, Valdemar? Também. Da gente poder repetir mais do que um ano treinadores. O Tite foi 6 anos, o Gilmar Dalpozo foi de 5 a 6 também, o Julinho Camargo da mesma forma, o Nestor Simonato 2 anos, e assim foi indo. Acho que para muitos treinadores aí, o Veranópolis foi um trampolim. E nós sempre visávamos um treinador jovem, o treinador jovem e ambicioso, certo? O que buscava, que a gente percebia que buscava um progresso na sua carreira. Nós sempre apostamos, geralmente, nem sempre conseguimos, né? Mas a gente sempre apostou num treinador com as mesmas características, né? Jovem, trabalhador, honesto, promissor e ambicioso. Ambicioso que eu falo na sua profissão. Esse foi o perfil de treinador que nós sempre buscamos. Na verdade são treinadores que não se acomodaram, né? Todos eles queriam algo mais, né? O Tite em 94 já falava em um dia vou ser treinador da seleção brasileira. Acabou sendo, né? O Gilmar sempre falou, quero treinar um time da primeira divisão. Acabou treinando. O Julinho Camargo da mesma forma. Então todos eles usaram o Veranópolis como um trampolim e conseguiram se sair muito bem. O Thiago Nunes hoje no Corinthians, né? Então, assim, isso foi um fator importante também, né? Eu acho que tudo isso aconteceu também porque o Veranópolis deu condições de trabalhar para esses profissionais, né? Tiveram uma condição boa de trabalho. Todos os treinadores, acho que é importante colocar, todos os treinadores tiveram sua história e sua característica, né? Nós, se a gente fosse contar, né, a história de alguns treinadores, os bastidores do Veranópolis com alguns treinadores, né, nós teríamos muitas boas histórias para contar. Eu cheguei a caminhar na praça, de Veranópolis com uma cesta com uma cabeça de porco dentro, porque o treinador que nós tínhamos na época acreditava nos pais de santos, ok? Então até isso a gente fazia, tá? Isso é importante, né, lembrar essas histórias. Até isso a gente fez pelo clube, né? Mas essa parte de clube, de jogadores e treinadores, realmente, né, eu acho que a gente, na maior parte das vezes, acertou na escolha, na maior parte das vezes. Erramos bem pouco, né? Eu acho que poucos treinadores saíram daqui demitidos, né? Nessa história do Veranópolis de 25, 26 anos, né? Então, todos eles conseguiram ter a condição de trabalho e eu acho que os que não ficaram é porque realmente não tinham condições, né, Valdemar? E não vingaram em nenhuma outra equipe também. Então, isso foi um fator também determinante, né? Agora, histórias acontecem, né? Essa do Valdemar, na verdade, é lá do Casimiro Mior, né? O Casimiro tinha essas coisas, né? Gostava e falava das balas de mel lá do Beira-Rio e tinha essas histórias aqui do que o Valdemar acabou, né? Contando que ele andou andando aí com a cabeça de porco na praça. Mas são coisas que acontecem. Outros fatos que aconteceram também num jogo, eu lembro bem, que ficou marcado, é do Capanema, numa substituição que o Tite fez lá no Beira-Rio. Ele sacou o jogador lá na ponta direita, né? Normalmente os jogadores não saíam pelo lado do banco de reserva, nós estávamos perdendo o jogo. Ele estava na ponta direita e a substituição era aqui do lado da social do campo. E aí o Tite fez a substituição, o jogador entrou, né? E o Capanema era para sair do outro lado. Deu uns 5 minutos de jogo, o Tite chamou o juiz
dizendo assim que o time estava jogando com 12 jogadores. Nem o juiz se deu conta que nós estávamos jogando com uma mais. O Capanema não saiu. E o Capanema não saiu. E aí o Tite mandou parar o jogo para o Capanema sair. São algumas histórias aí que ficaram marcadas, né, nessa questão do futebol profissional também. Eu acho que é importante também, Michel, a gente ressaltar, né? É claro que os outros presidentes também, tu vais entrevistar os outros presidentes, né? Eles também vão ter a sua história, também labutaram e continuam labutando pelo clube, mas uma das coisas mais importantes foi o apoio da comunidade, né? Além dessa, como é que eu te dizer, dessa família que a gente constituía, né? Com direção técnica, com jogadores, essa aproximação, né? Realmente naquela época a comunidade se portava de uma maneira extraordinária, né? Nunca faltou apoio, sempre nos ajudaram, sempre participaram das promoções, então acho que o sucesso de Veranópolis, realmente, né, começa com esse tripé, né, de ter boas diretorias, de ter constituído bons times, mas também de ter, né, o apoio irrestrito, né, da comunidade de Veranópolis. Isso é importante que a gente coloque, que a gente ressalte. Eu diria que hoje, né, eu acho que é um dos fatores que mais... mas hoje pesa muito essa questão. Numa época foi mais. Tínhamos mais apoio da comunidade, isso facilitava um pouco mais, né? Eu lembro também de um fato, né, doutor, que nós não iríamos jogar o campeonato, acho que foi de 2000. 2000, e aí nós nos reunimos dia 23 de dezembro, eu acho. O campeonato começava no dia 15 de janeiro e nós dia 23, eu saí 2 dias antes do Natal, não tinha diretoria, não tinha treinador e não tinha time. Aí nós reunimos ali no escritório do Wilson Roncato e tu falou assim, vocês não se preocupem com o time, só vamos definir quem vai ficar na presidência, porque o resto vamos passar por tampa se vir. Sei que foi uma dificuldade muito grande e nós até corremos um risco de rebaixamento, mas montamos uma diretoria em dia 23, de boca, né? Não foi nem oficializada. Eu saí para a praia, até comigo foi o meu compadre, o Rafael Dalla Coleta, passei o tempo todo na beira da praia montando o time. Acertei com o Abel Braga, que foi um pedido de vocês. Abel Ribeiro. O Abel Ribeiro, lá na praia mesmo, e daí nós ficamos em contato com os jogadores e apresentamos o time dia 2 aqui. Em 7, 8 dias nós montamos um time, um plantel para jogar um campeonato. E dia 2 apresentamos e o campeonato começava dia 20, eu acho, por aí, né? Isso, tivemos 15, 17 dias de trabalho. E fomos bem. Conseguimos manter o time na primeira divisão, conseguimos fazer uma boa campanha. Nesse ano, o Abel Ribeiro, o treinador, esse era de Santa Catarina. Ele nos foi indicado para mim, para o Tampinha, por um amigo comum que nós temos. Aí o Abel, vindo de Santa Catarina, meio se atrapalhou para chegar em Veranópolis. Ele entrou por Antônio Prado. Imagina, no verão, né? Acho que fazia uns 20 dias que não chovia. Ele tinha um carro vermelho. Ele chegou aqui, né? Ele chegou com o carro dele, né? Literalmente, né? Era um pó, não era mais vermelho. E ele também, cabelo todo cheio de pó. Cabelo todo cheio de... Aí eu perguntei, eu disse, meu Deus do céu, eu disse, que nós fomos, olha a fria que vamos entrar. E ao contrário disso, né, foi um excelente treinador, né, Tampa? O Abel foi muito bem aqui com nós. Foi um treinador que nos ajudou bastante naquele ano. Em 15 dias ele foi montado o time, iniciou o campeonato e nós fomos muito bem no campeonato. E o Abel depois seguiu seu caminho em vários clubes aqui do estado do Rio Grande do Sul. Inclusive ele trabalhou como gerente de futebol em várias equipes da primeira divisão, né? Hoje ainda está envolvido com futebol. Eu não sei qual é o time que ele está hoje em Santa Catarina, mas ainda está envolvido com futebol, né? É um profissional inteligente. 2012 foi o ano que eu voltei para o futebol, né? Na verdade, o convite nem foram dos presidentes, né? É uma coisa engraçada até. Mas o dia que vocês conversarem com o Gilmar vai lembrar disso. O Gilmar já tinha sido contratado e o diretor de futebol não existia no clube ainda. Os presidentes acertaram com o técnico. E aí depois o convite primeiro veio do Gilmar. Ele me chamou na casa dele, o Gilmar Raposo, no apartamento que ele morava em Veranópolis. Fez o convite, falou que gostaria de trabalhar e gostaria que eu fosse. E eu, por ter ficado esses 5 anos fora do Veranópolis, eu tinha me desligado bastante e estava mais empenhado no meu trabalho profissional.
E eu tinha dificuldades de vir aqui no estádio, de fazer o que eu fazia uma vez, né? De ficar o tempo praticamente integral aqui. Então eu vinha mais nos finais de dia, às vezes eu conseguia acompanhar treinamentos, mas acabei aceitando. Ele falou que gostaria, né? E a gente acabou então montando essa equipe forte de 2012, uma das melhores equipes. Eu acho que o Valdemar lembrou bem essa que eu não estava, de 2007, mas eram equipes muito fortes. A de 2012, que foi campeão do interior, a própria que foi campeão, né? Essa de 2007 e as campanhas também de 97, 98, 99, que eram equipes que eram campeonatos diferentes, né? Você jogava e acabava disputando lá uma semifinal para depois, eram grupos diferentes, né? Uma fórmula de campeonato diferente, mas chegamos à semifinal por 3 anos consecutivos. Mas ali ficou marcado justamente porque acabei recebendo convite não dos presidentes e sim do técnico, né? E aí conseguimos obter esse sucesso do título interior que está marcado até hoje. A taça está aí ainda, né? E vamos procurar fazer com que o Veranópolis continue disputando mais campeonatos, né? E que a gente possa empilhar mais taças aí.